Olá, Arquitubers! Sejam bem-vindos a mais uma edição do E Agora Lu, aqui na plataforma Escala Humana da sua Rádio Arquitetura. Que prazer receber você aqui na nossa casa para mais um episódio. Olha, já começando aqui com aquelas recomendações, todo mundo faz e a gente faz também, e é muito importante para nós, para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, deixar seu like, fazer seu comentário, compartilhar aqui o nosso conteúdo. Então vai lá, já faz, aproveita que está começando aqui o programa E Agora, Lu. Claro, quero também mandar um super abraço aos nossos amigos da Simoneto Grupo Duarte, grandes parceiros, patrocinadores masters aqui da programação da Rádio Arquitetura Escala Humana, e os nossos super amigos também da Macrovision, pessoal aí que eu conheço há muito tempo, gente muito boa. Então um grande abraço aí aos nossos amigos da Macrovision. Tá começando mais um E Agora, Lu, e eu tô com ela aqui na minha frente, que ela que está excelente, Lalala. Tudo bem, Lu? Boa tarde. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem. Excelente. Excelente, Lalala. E aí, nos conta, mais uma semana que se passou. Bora. Mais uma semana e eu não consertei a TV ali, ainda continua. Não é que, não, até vou explicar, gente, não é a TV, tá? É o Alexandre que não está sabendo fazer a coisa direito, então, mas vai estar logo resolvido. Logo, logo a gente dá jeito nisso. Dá jeito nisso. E aí, dona Luciana Malê, o que nos conta de novo? Como é que tá lá o nosso desafio? Olha, tá, eu tô gostando, eu tô adorando. Semana... E tu que tá desafiado, tá gostando? Ah, semana passada o desafio, o que era? Era não comer doce, né? Não necessariamente, cada um escolhe a sua coisa pra retirar. Ah, tá, mas o hoje teu a gente era... já tá começando uma nova fase, hoje é a semana 3. Já é uma outra fase. Muito bem, Agora a gente tá indo atrás de outras coisas, mas é interessante até falar sobre isso, né? Não é o tema do nosso programa de hoje, mas um dos desafios do desafio foi tirar alguma coisa. Eu tirei o doce. O Alexandre tirou o quê, Alexandre? Eu não estava tirando nada, né? Mas depois que eu vi a tua postagem lá e depois de algum certo exame que eu fiz, eu pensei, cara, eu vou tirar o doce também, eu vou tirar o doce. Na verdade, assim, eu vou te dizer o seguinte, que de uma certa forma eu já estava tirando o doce de lugares onde ele é absolutamente desnecessário, do meu ponto de vista. É muito necessário, né? É, não. É porque a gente gosta, né? É porque a gente gosta. Mas tu pensa... A necessidade é uma necessidade do coração. Não é só isso. Não é só. Eu acho que não é só isso. Mas daí eu comecei a retirar, e aí é impressionante como tu consegue sentir o doce presente nos alimentos que não tem doce, que não são adoçados, né? E isso me levou a um outro pensamento, Lu, que é o seguinte: a gente vem de uma criação, eu, falando por mim, né? De uma criação onde o doce é supervalorizado. Porque, assim, a minha mãe, por exemplo, fazia ali a mamadeira, o pequeno Alexandre lá, adoçava a mamadeira. Depois tu entra no Nescau, depois não sei o quê. E quando tu vê, tu tá nesse vício, porque o açúcar vicia, né? Sim, até os primeiros dias sem açúcar são os piores. Depois entra numa normalidade que a gente não percebe. E quando eu tiro o açúcar, assim, por um tempo, os primeiros dias eu dou uma reforçada mais nas frutas, para ter aquele docinho. E as frutas ficam muito mais gostosas. Ficam. É isso que tu falou. Ficam. Né? Uma das pessoas tirou o refrigerante, né? Porque não era para tirar açúcar, né? Cada um tira. A questão era da restrição, a gente tirar algo que faz parte da nossa rotina. E até falaram, né? Algo que faz mal? Não necessariamente. Pode ser algo só que vai ser um sacrifício para a gente ter essa elasticidade aqui de se treinar, né? A gente se desafiar mesmo e ver que a gente é mais forte que as coisas, mais forte que o açúcar nesse caso, por exemplo. Mas então, uma das pessoas tirou o refrigerante e eu tirei o refrigerante já faz uns 9 anos, eu acho, que eu parei de tomar refrigerante. Mesmo? E foi muito impressionante, porque eu era viciada, real, viciada mesmo. Assim, eu tomava todo dia. Acho que eu não chegava a tomar 2 litros, mas era bastante que eu tomava. E eu sabia que estava errado, né? Sabia que estava demais. Resolvi que eu não compraria para ter em casa. Então, na rua eu poderia comprar, no restaurante, tudo certo. Até porque, né, tem coisa que só uma Coca Zero ali pra... Resolve. E eu ainda sinto essa falta, tá? Zera a vida, né? Eu ainda sinto essa falta. Então, a ideia nunca foi parar totalmente, mas eu passei umas 2 semanas, talvez, sem ir numa situação que estava liberado o refrigerante para mim e
quando eu fui tomar de novo, eu achei a coisa mais horrível do mundo. Uhum. O meu paladar mudou. Então, acho que realmente teve um tempo suficiente para ter uma renovação celular ali na língua, Uhum. para mudar um pouco a coisa e reprogramar essa questão aí. E desde então eu não tomo mais, não consigo mais tomar. Mas tu sabe, assim, claro, daqui a pouco a gente vai entrar no nosso assunto, que também é bastante polêmico, mas eu vou trazer aqui o exemplo da minha filha, que também faz uns 4 anos, né, jovem, que não toma mais refrigerante. E foi porque ela escolheu, ela disse, não vou mais tomar. Não tem Mas porquê, né? hã? Não tem não, porquê. não, Não não tem um existe, motivo. não tem um motivo, exato. Não tem um que diga assim, não, faz bem, não faz bem, não faz. É natural. Não é natural. E aí existiu em cima dela algo que existe em cima, por exemplo, dos homens mais, né, mulheres também, mas mais na cultura masculina, em relação à cerveja, existia em relação à minha filha, em relação ao Que idade ela refrigerante. tem? Na época ela estava com 17 anos. E ela tem hoje quanto? 22. Sim, Anos, nessa uns mesma. 5 anos, né? Uns 5 anos. É, E daí, mas sabe, até eu já acho que os jovens eles bebem menos. mas sabe o que é? O pessoal botava uma pressão em cima dela para ela beber. Refrigerante. Eu Ela ia conheço. nos lugares, sabe? Daí ia na família. Daí ela dizia assim, mas Clara, o que tu quer tomar? Água. O que tem? Tem refri. Então quero água. Não, filha, mas toma refri. Não, mas tem refri Sim, aqui. como as pessoas são ruins nessas questões. E ela dizia, não, mas vai tomar água. Ela dizia assim, não, eu não quero tomar refri. Mas tem. Ficavam pressionando até a ponto de ela dizer, E não com quero. álcool também. A pessoa Exatamente. que não bebe álcool, ela sofre como se ela tivesse, como se ela fosse um alcoolista. Mas por isso que eu digo, em cima da... Claro, hoje muitas mulheres bebem e impede igualdade com o homem, enfim. Mas a pressão social em cima do homem para beber, o cara sai, vou pedir, sei lá, uma água, vou pedir não sei o quê. Ué, Nossa, pede um refrigerante, não. nossa, não vai tomar cerveja. O que tá havendo? Cara, só não quero. Então existe essa pressão. As sim. pessoas sabem o que no fundo falta? Ah, Um pouco de empatia pelos outros. falta. E empatia. Vilão, mocinha. Vilão, mocinha. Empatia, sim, as pessoas, né? Empatia é a gente se colocar no lugar do outro, né? A gente se conectar com o outro. E quando a gente julga ele por não beber refrigerante, álcool, qualquer coisa que seja, não tá tendo. Exatamente. Mas daí quando a gente não tem, será que a gente não quer impor a nossa vontade Claro. em cima do outro? Claro. Porque se tu tem empatia, tu entende os motivos da outra pessoa. Por que acontece? Na minha definição, tá? Simpatia é quando tu conhece a pessoa e gosta da pessoa. Ou gosta das coisas, ou entende a pessoa. E a empatia é quando tu não conhece. Não necessariamente, tá? Tá. Mas eu tenho empatia por ti, sabe? Olha, fulano nunca vi na vida, não sei quem era, mas o que ele fez se tornou uma pessoa empática para mim, uma pessoa que ele parece ser uma pessoa legal. Tem mais ou menos essa meio que Não, definição. a empatia ela tem mais a ver com eu me colocar no lugar do outro, não eu gostar do outro sem conhecer. Também, talvez seja. Então eu tô não é sofrendo a dor do outro, mas eu consigo entender que aquela questão toda. Por exemplo, tenho ali um desacordo, uma briga, alguma coisa assim, eu me coloco no lugar do outro e penso, tá, mas ele tem os seus motivos para estar agindo dessa forma. Não concordo, não gosto, não me sinto bem, mas consigo entender o que levou aquela pessoa para aquele lugar. Não? Não. Comprou a ideia? Você não é empático, Alexandre? Eu sou muito empático. Uma característica do planejador. Eu sou muito empático e às vezes eu me arrependo. Por isso, né? Vilão, mocinha. E às vezes eu me arrependo. Por quê? Eu vou contar uma coisa para ti, Luciana. Confidências Eu vou do contar uma Alexandre. coisa para você também. Que a pessoa muito empática, ela corre o risco de ser confundida com uma pessoa otária. Trouxona. Um trouxa, que aceita qualquer coisa, que faz tudo que os outros querem e não reclama. Mas sabe por que isso? Por um problema de comunicação. Porque essa pessoa empática, ela engole aquele sapinho ali, desce quadrado, e a pessoa sorri. Quando ela faz isso, ela diz o quê? Tá tudo certo, manda mais. Sim.
zero queixa, pode mandar. E aí o outro recebe como tá, normal, normalidade. E aí, então, né, vai colocando cada vez mais demanda sobre aquela pessoa. Então, não tem problema ser empático, não tem problema resolver alguma coisa pelo outro, fazer a mais, não tem problema exatamente isso, desde que a pessoa saiba se posicionar e falar, olha, essa situação aqui não tá legal, vou te ajudar nisso aqui, vou fazer isso aqui pra ti, vou te dar um brinde, um presente, mas que fique claro que isso não é o padrão, não deveria ser dessa forma, que isso me machuca nessas questões, que isso me fere aqui e aqui. A comunicação é a chave, né, da gente não ter esse tipo de situação. E tem uma frase que eu gosto, é ser bom, não ser bobo. Ser boa, não ser boba. Né? Não é a mesma coisa, se a gente souber comunicar. Se a gente souber comunicar. Aí tem uma outra questão também, né? Que eu vejo que as pessoas têm uma necessidade de agradar os outros, né? De ser aceito. Né? Então, para eu ser aceito, para eu ser considerado uma pessoa boa, para eu ser uma pessoa que pertence a um determinado grupo, eu preciso ser 100%, full time, empático. Eu tenho que entender todo mundo, eu tenho que relevar todo mundo. E nem sempre é assim, né? A vida não é assim, full time, empático. Às vezes tu não gosta porque não gosta, né? E aí eu acho que entra a questão do arquiteto, tá? Porque ali a pessoa que está na tua frente é um cliente com as suas demandas, né? E do outro lado tem um arquiteto querendo vender o seu projeto, executar o seu projeto. E muitas vezes se entra num embate entre cliente e arquiteto, entre o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Existe uma negociação envolvida ali. Como driblar isso, Lu? E agora, Lu? Então, a empatia ela vai ser muito boa para o arquiteto, para ele se conectar com o cliente, para vender o projeto, né? Porque rolou essa comunicação, rolou esse entendimento, o santo bateu. Então, empatia é super boa nesse sentido. É muito importante também quando eu estou fazendo um briefing, né? Eu estou realmente conseguindo entender aquela pessoa, estou me colocando no lugar dela e entender o que vai ser relevante, importante na casa dela. Então, ter essa abertura com o cliente é super importante. Só que isso cria todo um negócio amorzinho. Sim. Que é o oposto dessa situação que você está me colocando aí. Né? Que aí, a pessoa muito empática, ela tende, sim, a fazer de graça, a fazer a mais, a aceitar uma alteração do cliente, uma coordenação do cliente. E aí, quando vê, a pessoa está abaixo do cliente. E aí, resgatar isso é muito difícil. Aí é o momento que ela é vilã. Eu escutei um relato esses dias de uma profissional que disse o seguinte, ó. Fofoca. É fofoca boa? Não é fofoca, é uma informação popular. Tá? É uma informação popular. É esse o nome agora? Mudou, né? A gente vai renomeando. Que ela fez um projeto, determinado projeto lá, e que a pessoa não expôs a sua condição financeira e tal. E ela começou a perceber aquilo dali, e ela praticamente deu esse projeto para a pessoa. Foi empática com a pessoa. E ela disse que ela já fez isso várias vezes, e ela se arrepende. Sim, né? Óbvio. Se arrepende porque... E tem empatia com os boletos dela depois? Aí que tá. E aí, às vezes, tu pensa assim, cara, a pessoa de tão bom coração, né? Ela tão preocupada com o bem-estar e com, né, dos outros. Quem se preocupa com ela? Ninguém. Né? E aí, vamos lá para o avião? O avião, quando despressuriza, né? O que é aquele alerta? Primeiro coloque a máscara em si e depois em quem está do teu lado. Mesmo que seja teu filho. Primeiro em si, depois no outro. Por quê? Porque a gente não consegue cuidar do outro se a gente está mal. A gente precisa cuidar da gente primeiro. É egoísmo. Dá o nome que quiser. Mas eu tenho que primeiro cuidar de mim para depois pensar no outro. Eu tenho que estar com a minha vida no eixo, que eu tenho que estar centradinha, senão não adianta. Sim. Tá? Me lembrei de uma outra história agora, de um escritório que, sei lá, cobrou um preço X
para fazer um projeto. Aí várias falhas aí, né? Quando apresentaram, não é cliente. Quando apresentaram a proposta, os clientes, tá, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso aqui. Então começa, né, teve erro de briefing lá na primeira conversa. E aí eles entenderam que era uma alteração, era uma ampliação, se eu não me engano, que não seria possível em função do financeiro. E aí, então, o que o escritório fez? Refez o projeto, fez um novo projeto e diminuiu pela metade o preço do seu trabalho. Ou seja, entregou 2 projetos, né, 2 iniciais, né, pelo preço de meio. Porque eles, pobrezinhos, não podiam pagar. Então, olha quanta falha que tem aí. E aí, o que é um escritório que não tem como prosperar assim, não tem como dar certo uma empresa assim. Mas como daí conciliar isso daí, Lu? Porque assim, eu entendo que os 2 pontos, eles sejam válidos, tá? Tá. Por exemplo, a tua subsistência válida, né? Tá. E tu também ter um lado onde tu ajude outras pessoas também considero válido. Como encontrar o equilíbrio disso daí? Porque tem pessoas que têm esse perfil, entendeu? Tipo, cara, eu sou profissional, mas também, né, gostaria de ser uma coisa mais pontual. Mas trabalho voluntário? Pois é aí que eu quero chegar. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é Porque outra tu pode coisa, ser sabe? empático com outras Com certeza, alternativas. Tu pode ser empático e cobrando bem. Tá? Falei de trabalho voluntário, mas era mais no sentido da piada, tá? Não, mas eu acho que é uma alternativa. É uma alternativa, claro. Claro que é. E tipo... até eu acho que é bem válido, faz muito bem pra quem tá fazendo. Além dos benefícios óbvios. A pessoa, ela pode ter... A empatia, ela acompanha a pessoa. A pessoa não se descola da empatia dela. Exato. Só que ela pode estar ganhando bem pelo seu trabalho. Não é nem ganhar em cima de nada. Não é fazer mal a ninguém. É só cobrar bem pelo seu trabalho. Só isso. E se essa pessoa está atraindo pessoas que não têm condições de pagar ela, né? Pegando bem esse caso aí do cliente não ter dinheiro para executar o projeto, essa pessoa não deveria ser cliente de arquitetura. Ela não deveria nem estar ocupando o espaço do profissional. Então tem um problema também de comunicação. Nesse caso, vamos falar da empatia em si, né? As pessoas, aquilo que eu falei, as pessoas confundem essa questão de ser empático com ser bonzinho, né? Como colocar um freio nisso, Lu? Regras ditas lá no começo. Primeiro a gente tem que pensar em tudo que pode acontecer naquela situação. O máximo possível e sem o estresse de que, ai meu Deus, alguma coisa eu não vou pensar, ou quando acontecer algo que não pensou também surtar. A gente vai tentar estabelecer o máximo de situações possíveis e regras. E essas regras serão comunicadas no início. Ponto, está resolvido já. Tá tudo informado aqui, depois a gente é legal, é querida, chora junto, abraça. Mas na hora do vamos Mas ver, na hora tá lá. tudo combinado. É interessante também ter duas figuras, 2 pessoas para fazer esse meio de campo, tá? Um é o querido que está ali acolhendo, interagindo, trocando emocionalmente, e o outro é a figura que cobra. Tá? É muito ruim ser a mesma pessoa que, tipo, tá escutando ali que a pessoa tá com alguma questão e depois manda... Que é o meu caso, né? Quando eu tô cobrando meu cliente, eu tô na sessão, eu tô assim, assado, tô com esse problema, e daqui a pouco vai lá, Luciana, oi? Segue seu boleto. Eu tenho esse problema. Quando eu estava com a terceirização do financeiro, estava muito bom. Então, acho que eu tenho que retomar isso. Era uma coisa que, nem sei, pessoal do financeiro. Claro que eu sabia de tudo, né? Mas era aquela coisa, tipo, não sei, tem que ver. Então, eu não manchava essa situação aqui. Mas faz parte. Não dá para ficar não cobrando também o cliente, porque eu tenho empatia dele. Sim. Tem meus boletos também, né? Alguém tem que ter empatia comigo? E quando ocorre o oposto? Quando a pessoa não tem empatia nenhuma ou não tem simpatia. Psicopata? Não, meu Deus, psicopata. Mas o psicopata é uma das características, né? A falta de empatia. Não sei. Na verdade, acho que o psicopata ele não tem emoção, né? Eu acho que ele não tem emoção. Não sei, graças a Deus nunca fui estudar. Nunca precisei pesquisar nada. Não, eu acho que ele não tem emoção nenhuma, mas tem pessoas, por exemplo, que não se colocam nunca no lugar do outro. Sim, é só eu pensei numa pessoa agora já de cara. Nunca se colocam, né?
São pessoas bem difíceis. Vamos pensar no extremo, né? Tem gente que é esse pessoal super profissional. É aquilo que está ali, né? Eu acho que esse tipo de profissional tem mercado, mas não acha que fica uma coisa meio... pessoa meio taxada, por exemplo, de alguém que nunca está aberto a uma situação um pouco diferente? Eu acho que começa que essa pessoa tem uma frieza maior, assim, as pessoas, ela vai mais as escolhas dela são mais frias e não tão linkadas ao cliente. Uhum. Que resulta numa casa mais fria, né? Num ambiente mais frio. Então pode ser aquele lugar que tá bonito na revista, mas quando sai toda a produção, sei lá, entra uma colcha feia, entra um tricô, sei lá, uma coisa bagaceira, sei lá, uma coisa brega, uma coisa que não tem nada a ver com aquele contexto, mas que ela é afetiva e importante para o cliente. Então, é um cliente insatisfeito, é um cliente que talvez assim que o arquiteto saia da sua casa, ele vá na loja e recompre as coisas, ou que ele não se sinta pertencente ao seu ambiente, não sinta que é a sua casa. Então, na minha opinião, não gera bons projetos, não gera um bom relacionamento de pós-venda também. Vamos mais fundo? Vamos. Profissional que não tem essa empatia mínima, tem o seu projeto, idealizou o seu projeto, executou e caiu nessa vala aí onde é o meu projeto e não reflete muito do cliente, e o cliente está insatisfeito, o arquiteto tirou foto, tal, o cliente botou ali os seus pertences muito particulares que não combinam muitas vezes pertences particulares, adorei. que não combinam, né? Esse arquiteto, isso que acontece, essa falta de empatia, tá ligado ao ego? Acho que sim, né? Sei, tô te perguntando. Tá ligado ao ego? Sim, nunca pensei sobre isso, tá? Assim, não é tem um artigo. Ou tá ligado ao profissionalismo artigo, tá? Excessivo? Não, acho que não. Eu acho que tá mais ligado ao ego. Porque tanto a questão do ego quanto dessa falta de empatia, tipo, eu no centro. Uhum, eu no sim. centro. Né? O mundo gira em torno de mim. Mas esse profissional ainda... será que ainda tem espaço dentro do que a gente vive? Tem espaço para tudo, Alexandre. Eu sou dessa teoria. Não há o que não haja. Não, que não há o que não haja, tudo bem, mas hoje a informação, né? A fofoca, a informação popular, a informação de cunho popular, ela rola muito mais fluida entre as pessoas. Só que assim, chegar ao conhecimento de alguém. Ele tem um problema que ele é muito acessível, tá? E o excesso de acessibilidade, ele caminha no sentido oposto da valorização do outro. Né? Então, quando é muito difícil me acessar, ou quando é muito difícil acessar uma pessoa, parece que era mais importante. Peraí, tem que esperar um mês para falar com ela. Tem que passar pela secretária, pelo assistente, por aquilo ali, não sei o quê. Tem que ter uma senha para entrar. Nossa, já tá valendo 3 vezes mais. Agora não, sou eu mesma que falo. Só atender aqui, fala comigo. Aí já talvez vá para um sentido oposto. É muito fácil. Porque é muito fácil, as pessoas não costumam valorizar. Isso tem a ver com a imagem que tu passa, né? Com certeza. Então, se essa pessoa... que é um sol, né? Ela faz uma comunicação bem assertiva, tem espaço. Eu vejo, assim, cada vez menos isso acontecendo, mas acredito que sim. Sempre tem algum cliente que se identifica, porque ele vai ter empatia com a falta de empatia. Exato. Olha que louco, né? Tipo, cara, ele é tão antipático que nem eu. Eu teria que pensar mais se o antipático ele busca o antipático também. Acho que sim. Bom, então a empatia... a gente vai falando e vai pensando nas figurinhas, né? Até inclusive aqui, ó, deixa eu puxar a câmera para mim aqui. Você que está nos assistindo agora, conta aí para nós. Não precisa dar nome, tá? Não vamos criar aí problemas. Conhece algum profissional? Luciana. Vamos criar engajamento. Põe nome e marca a pessoa. Você conhece alguém que é extremamente empático, aquela pessoa que se preocupa a todo momento com os outros, que os outros vão pensar, como os outros estão passando, né? Como eu posso ajudar? Nossa, está passando por algum problema, não vou cobrar, vou aliviar. Ou você conhece alguém que é extremamente
antipático, não empático. O contrário o contrário de não de As fichas empático é caindo antipático. aqui. Hã? As fichas caindo, acho que sim. É o antipático, né? Acho que pode ser. Eu adoro a etimologia das palavras. É, eu também. Eu gostaria de estudar mais isso. Tipo, coisa assim, ó, se eu não tivesse mais nada pra fazer, eu acho que eu iria estudar isso. A etimologia? Eu adoro isso. Então, eu acho que o contrário, o oposto de empático é o antipático. Aquele que, né, não se comove. Cara, não tem como pagar, problema teu, vou te acionar na justiça. Ah, mas só preciso de um... Não tem prazo, não tem prazo. Ou, ai, Pague quando puder. Que tal colocar tal negócio? Não, isso não vai, isso vai descaracterizar o meu projeto, é melhor a gente não colocar isso daí. Você conhece alguém assim? Já coloca aqui nos comentários, né, Luciana? E isso da descaracterização do projeto, nossa, como sofrem os bichinhos arquitetos. Como sofrem, pobrezinhos. Mas... E é totalmente compreensível, porque às vezes o arquiteto especifica uma coisa que é muito semelhante à outra e pode ser trocada, né? Tem uma diferença de preço ali que faz sentido. Às vezes não, às vezes muda tudo, às vezes fica sem lé com cré. Ai, é uma tristeza. É muito triste. Aí eu me sensibilizo, eu me coloco no lugar do arquiteto. Até porque eu já estive lá, né? É um saco. Mas aí eu vou ser empático com o cliente. Desculpa, eu vou ter que ser empático com o cliente, né? Porque, assim, eu entendo toda a questão do projeto, entendo e, sobretudo, respeito. O que você pediu para o arquiteto? Você não pediu aquilo que gerou o projeto? Então, o projeto ele tá feito com base empática em você. A vida é longa. A vida é longa. A vida é longa. O processo é lento e o bagulho é louco. Porque hoje... Aquilo de repente, no momento do projeto, e fique claro, respeito, entendo o projeto, valorizo, acho que sim, não é à toa que as coisas estão daquela forma ali, não é à toa, mas o curso da vida muitas vezes leva as pessoas para outro lado. Então aquele revestimento inicial que havia sido programado e que não pode ser colocado, dali a tanto tempo o cliente... não tenho fôlego para isso. Mas se ele pediu as coisas que geraram o produto que é o projeto, e ele não tinha dinheiro para isso, a falha dele que não informou quanto que ele tinha para gastar. Mas talvez ele tivesse uma previsão de que ele teria e não teve. Tu não está sendo empática. Ele não deveria Eu tô tendo empatia com os meus. Com a tua turminha ali. Tô tendo empatia com os meus. Não, mas daí mas vamos pegar esse papo aqui que foge um pouquinho da empatia. Às vezes o cliente de arquitetura ele entra no projeto sem ter ideia de onde ele está se metendo. Com certeza. Sem ter ideia que ele está cavando a cova dele. Mas Nossa, dramática. Porque uma obra, cara, é muito dinheiro numa obra. Foi o que a gente falou no programa anterior, né? Cara, você vai fazer uma obra, te prepara. Porque e assim, é sempre 30% a mais do que tu imaginou. Não necessariamente. É que depende do que foi orçado. Se teve não é só uma questão de orçamento. Não, se teve um estudo de viabilidade bem feito, não é assim. Não estou dizendo que é responsabilidade. Deixa eu defender os meus também. Mas não estou dizendo que isso seja uma responsabilidade do arquiteto. Pelo contrário, o arquiteto está ali para botar o pezinho do cara no chão e dizer o que pode e o que não pode ser feito. Mas depois é o oposto do que eu falei antes. Tem gente que está correndo o projeto e se entusiasma. Sim, o jaque. Nossa, sabe? Se emociona. E aí vai no cartão. E vai no Nubank. E pega empréstimo. E quando vê... Pega empréstimo pra pagar empréstimo. E pega empréstimo pra pagar empréstimo. Quando vê tá com a agiota. Quando vê, tá morto lá no valão. Bom, e o arquiteto sem receber, né? Então, o que acontece? Concordo contigo, mas às vezes, cara, o pessoal se endivida e não tem noção. Mas não é culpa do arquiteto. Não estou falando que seja. Como eu te disse, eu acho que o arquiteto é o melhor profissional para te dizer isso dá, isso não dá. Mas sabe que na teoria, bem teórica, o arquiteto ele não deveria se preocupar com isso, né? Se você chega lá no escritório e fala, eu quero isso, isso e isso, o arquiteto faria a mágica dele para, tá aqui o que você me pediu. Se custa 10, 20, 50, 200 milhões, não, você pediu isso aqui, eu tô te entregando isso aqui. Mas as pessoas não têm nem consciência do que faz um arquiteto.
Não sabe, daí Na chego prática, lá. sim, faz parte do arquiteto. E eu ensino muito a que a pessoa já diga para o cliente, ó, a gente está falando de uma obra de cerca de tanto. Você tem? Não dessa forma, assim, né? Você tem, mas né, Tem ensino aí. Vai poder a pagar? como ter essa resposta de uma forma verdadeira. Porque quando a gente pergunta para o cliente, quanto você tem para investir? Ah, veja bem, eu tenho que ver, não sei o quê, o mínimo possível. Ele dá umas respostas que ele só foge. E às vezes é porque ele não sabe mesmo, às vezes é porque isso não faz a menor diferença na vida dele, às vezes é porque ele acha que tu vai gastar tudo. Enfim, ele faz umas contas loucas na cabeça dele e não conta. Só que para o arquiteto é muito ruim não saber qual é a verba. Porque se eu tenho ali um ambiente qualquer e a verba é uma, eu faço um projeto. Se a verba é o dobro, é outro projeto. Assim como se for metade daquela primeira, também vai ser outro projeto. Né? As soluções são muito diferentes de acordo com o orçamento do cliente. Olha, eu já diria o seguinte, talvez muitos arquitetos falem isso, né? Eu diria, querido, é o seguinte, dependendo de quanto tu dispõe, é o que eu vou fazer no meu projeto. Não adianta a gente viajar numa coisa que tu viu na revista, não vai ter como fazer. Né? E... Mas aí eu acho que sim, eu acho que tem muita gente que esconde o jogo. Sim. Né? Ou diz que tem e não tem, ou diz que não tem, mas faz mesmo. E acontece como os se dois. tivesse. Acontece como se os tivesse. dois. Uhum. Né? Faz como se eu tivesse. Vai. Né? Mas eu acho que sim, eu acho que essa é uma questão muito importante, é uma dica aí, um conselho, melhor dizendo, para você. Se informe, né? Vê, tenha a noção da sua realidade financeira, não só atual, mas a realidade financeira para adiante, né? Porque às vezes a obra se arrasta. Às vezes as coisas acontecem também de a pessoa perder o emprego. Já teve cliente meu que passou por isso durante o processo. Uma doença na família, alguém próximo que tu vai ter que gastar. Alguém me falou, como é que foi? Morreu o pai de uma ou a mãe de uma do casal, aí deu não sei quantos meses, morreu o pai ou a mãe do outro casal. Lembrei. Era uma casa que ia ter um quarto no térreo pro pai de um dos dele, o segundo que morreu. Morreu um, depois morreu o outro. E aí mas agora a gente não precisa mais da casa. Porque a gente precisava da casa porque o cara ia morar com a família. Pois é, cancelaram o projeto. Então aí. Nesse caso, ela estava com o contrato mal amarrado. Agora não me lembro se ela estava com o contrato bem amarrado ou não. Ela me contou 2 histórias no dia. Mas, enfim, se eu estou com um contrato bem amarrado, eu consigo me proteger e não ficar tão no prejuízo assim. Mas, enfim, né, alguma coisa tem que devolver. Se eu estou com um contrato mal amarrado, ferrou. Mas aí, eu acho que nessa situação... O que entra? Aí entra a nossa boa e velha empatia, né? Porque daí tu tem um contrato. Juridicamente tu tá protegido, tá resguardado, né? Tu tem ali, tu quiser ir para a justiça, tu tem um contrato aqui, mas daí entra o que a gente está falando. Tu entender o momento, daí aí tu vai numa segunda negociação onde tu vai ser mais ou menos empático e aí não tem o que fazer. Esse é o caso máximo, né? Tipo, cara, as pessoas morreram. As pessoas morreram, não vai se colocar ali no lugar. Não vai ali aliviar um pouco. Mas daí a gente está falando de um escritório, a gente está falando de um profissional. Porque se a gente estivesse falando de uma financeira, por exemplo... sim, mas aí financeira é que não tem empatia. Aí, sério, né? Esquece, né, filho? Aí pode morrer a família toda. O bebezinho sobrevivente vai estar endividado. Já está endividado. Ai, que horror. Se tem uma coisa que não tem empatia, é um serviço bancário. Né? Não estou nem aí para a tua história. Então, mas aí eu acho que essa é uma das grandes dicas. É você ter a noção da sua realidade financeira, né? E... Uma outra dica, seja sincero com o seu arquiteto. Seja sincero. Porque a arquitetura é uma relação de confiança. E ela tem que passar por isso. Então, seja sincero, abre o jogo. Diz, olha, eu tenho tanto para gastar, ou eu tenho tanto e tenho isso aqui, mas isso aqui eu não quero gastar, né? Mas é uma reserva emergencial. Né? Tem que tirar da cabeça, Lu, que muita gente acha que foi o que tu citou, e que é verdade, que muita gente pensa assim... nossa, se eu falar, o arquiteto vai querer gastar horrores, vai gastar, né, vai viajar. Cara, não dá para dizer que não desista. Não dá para dizer que não tem. Mas a grande maioria não é nada disso. A grande maioria está ali para realmente resolver o teu problema, né, entre aspas, problema, mas para te ajudar. Né? Quanto mais bem comunicado for, melhor vai sair o resultado.
E aí todo mundo fica feliz. Sim. Ai, que lindo. Sim. Muito bem, dona Luciana, estamos chegando ao final de mais um E Agora, Lu. O beijo de hoje vai para quem? O beijo de hoje vai pra quem? Ai, não pensei em ninguém, pra quem que vai ser. Vai ser pra Lorena, que sempre escuta. Lorena. Então, De beijo Manaus. para Lorena. Manaus. É mesmo? Sim, temos audiência em Manaus. Olha aí, então um beijão aí para a Lorena de Manaus. E temos encontro marcado na outra semana. Segunda-feira que vem. Ambos excelentes, lá. Ai, esse Alexandre. Eu aprendi um macete hoje. Ensina os telespectadores. Não é telespectadores, né? Os Nossos seguidores aqui, usuários. os seguidores. Que a Lu veio com um papo pra cima de mim, que para sair bem na foto, eu já acho que eu saio bem em todas, né? A foto falando. Na foto falando. Dela disse que tem que falar excelente, lá. Que Não é excelente lalala, é excelente ou lalala, não é junto. Ah, não é junto, eu já estava fazendo errado. Sim, eu tô vendo, né? Então é excelente ou lá. Viu? Não, sai rindo. Sai rindo, viu? Aí, sempre que você quiser aparentar que está muito bem, fala excelente, lá. Muito bem, dona Luciana Malê, muito obrigado. Semana que vem temos aí mais um encontro aqui no programa E Agora, Lu. E para você que nos acompanha até agora, muitíssimo obrigado também por estar aqui na plataforma Escala Humana. Acompanhe a nossa programação, tem o E Agora, Lu, tem os outros programas semanais. Eu emocionado aqui. E se inscreva aqui na nossa plataforma, ative as notificações, compartilhe nosso conteúdo, faça seu comentário, participe aqui das transmissões, né, das gravações do E Agora, Lu. Para você, um super abraço e até a próxima.